Nós estamos começando mais um programa Batom e Bate-Papo com a nossa equipe aqui pronta para compartilhar com você a palavra. Também experiências que possam edificar você, ok? Tenho aqui perto de mim Valéria. Olá, queridos. Marília. Olá, todo mundo de batom, batendo papo. Exatamente. E a Dalva. Estamos juntas aqui, pastora. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez. Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre o tema que é meditar. Mas não é simplesmente meditar. O tema do nosso programa é o sucesso da mulher que medita na palavra. Ok? Você é uma mulher que sabe meditar na palavra? Se você não sabe, hoje você vai aprender. Tá certo? Pelo menos você vai entender a importância que a Bíblia dá a respeito disso, tá bom? Mas, para a gente começar aqui o nosso programa, a gente vai ler a nossa história. História de hoje. E a Dalva vai ler para a gente uma história aqui para que você possa compreender qual a importância de meditar na palavra. Vamos lá? Vamos, pastora. Quero contar a história da Joana. Quem é a Joana? Ela tinha um costume de posicionar a Bíblia na sala e abrir para que a janela e o vento que entrasse ali movesse as páginas e assim Deus falaria com ela. Mas qual foi o problema? Que um dia caiu onde Jesus disse: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ela imediatamente não gostou daquilo que ela leu e posicionou novamente a Bíblia na janela para que o vento levasse para outro texto. E naquele momento veio o texto, parou em outra parte que dizia: agora vai, tu, e faz o mesmo. Com certeza, Joana ficou assustada com o que ela leu. Mas será que ler e meditar na palavra de Deus, ela não leva mais tempo, mas ela não é mais eficiente do que fazer isso que Joana fez? Com certeza. Eu acho que talvez essa prática ela esteja ali presente na vida de muitas pessoas, né? Sim. Crentes. Sim. Contudo, nós não estamos aqui para falar aquilo que é certo e errado, mas sim aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer. E a Bíblia afirma que nós temos que meditar na palavra. Isso, sim. E com certeza essa é uma maneira de Deus falar conosco. Né? Eu não sei se já fez isso, do que a Jona fez, Dalva? No vento não, mas de folhear a Bíblia sim. De abrir. Todo mundo já fez isso um dia. Eu também acho. Já. Ok, vamos confessar os pecados aqui. Todo Já mundo foram apagados. arrepender. Aleluia. Bem, eu quero ler aqui para você, no nosso cartão azul, esse conceito aqui de meditar, porque parece algo tão óbvio, mas eu sempre gosto de lançar a mão do dicionário, porque dicionário existe para isso, para você estudar e compreender melhor, ok? Então, segundo o dicionário, meditar é submeter a um exame interior, ponderar, estudar, pensar e refletir. Nossa. Considerar intensamente o espírito em algo. Olha que coisa, o dicionário diz exatamente isso. Então nós podemos concluir que o meditar na palavra é tudo isso que o dicionário afirma aqui. Estudar a palavra, pensar na palavra, refletir sobre a palavra e aplicar o espírito para considerar o que a Bíblia diz. Poderoso, não é? Muito. E eu já quero ler aqui também Hebreus 4:12. E eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, porque ela é mais clara, sim, mais fácil de compreender, ok? Diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada, dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Nossa. A gente vai comentar esse texto aqui de Hebreus 4:12 daqui a pouquinho, porque aqui afirma exatamente o poder que a palavra tem no nosso pensamento, né, e no nosso coração, e até nas nossas ações, né?
Mas eu queria começar lendo também. Hoje a gente vai falar muito da palavra. A gente vai Amém. mencionar muito versículo aqui para você. Você vai ficar cheio da palavra. Aleluia. E sabe o que vai acontecer? Seu coração vai incendiar. Amém. Glória a Ok? Deus. Porque a Bíblia fala exatamente isso, no Salmo 39:3, que eu vou ler aqui também numa versão internacional, que ela também torna mais clara aquilo que a Bíblia diz. Salmo 39:3 diz assim: meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então eu comecei a dizer. Olha, tem uma outra versão na atualizada que diz assim: esbraseou-se-me no peito o coração. É o mesmo que incendiar, ok? Ou arder no peito o coração. Enquanto o quê? Eu meditava. Não está falando enquanto você louvava. Enquanto você meditava, ok? Isso faz toda a diferença. Ateou-se o fogo. Uau! No meu peito. Então, eu disse com a minha própria língua. Então, tudo começa no meditar. Sim. Percebe? Começou no meditar, depois foi para o coração e depois foi para a boca. É verdade. Não é poderoso? Demais. Então, eu acho que isso aqui já fala para você o quanto a Bíblia valoriza o meditar na palavra. E eu quero já pedir aqui, minhas queridas pastoras, para a gente comentar a respeito desse Salmo 39 aqui. Como alimentar esse fogo que Deus já colocou no nosso coração? Porque o Espírito Santo está lá. Nós podemos ser cheios do Espírito, ou seja, fazer com que esse fogo possa aumentar. Como que eu posso fazer isso? De acordo com aquilo que a Bíblia diz. Meditando. Meditando. Na palavra, né? Muito simples. Não parando de ler, não parando. A própria Bíblia diz: não cesse de falar desse livro. Sim. Antes, medita nele de dia e de noite. E diz mais, quero até ler aqui, que está no Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ó, nós estamos falando do sucesso da Do mulher. sucesso. Ser bem-sucedido tem receita, pastora. Então, sucesso tem tudo a ver com meditar na palavra. Sim. Sucesso, segundo a Bíblia, não é você apenas alcançar uma posição, não é apenas você prosperar, não é apenas você ter uma conta bancária cheia. Não mesmo. Isso é bom e Deus dá, mas é muito mais do que isso. E a Bíblia associa o sucesso com meditar na palavra. E um bom exemplo disso são os judeus, né? Sim. Vamos começar a mencionar aqui, falar dos judeus, porque mesmo aquele judeu que ele não é convertido, ele é alguém que tem sucesso. Sim. Porque na área que eles atuam, eles são os melhores no mundo, que é tecnologia. Solução de problemas. Isso. Tem um problema, pode mandar para eles que eles vão resolver para você ou buscar uma solução. Eles vão te cobrar caro, claro. Com certeza. Mas, vão resolver. com certeza, porque é algo que Deus deu para eles, uma capacidade de raciocinar. Mas o judeu, até hoje, eles têm a prática de meditar na palavra. Porque na escola, as crianças são alfabetizadas com a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ali no Pentateuco. E isso vai até a faculdade. Sabe que na faculdade, para poder entrar na faculdade, eles têm que escrever um texto memorizado da Bíblia. Uau! Então, é algo poderoso, porque assim, eles valorizam a palavra. Eu me lembro que uma das nossas viagens lá para Israel, nunca vou me esquecer, tirei até foto, fiz vídeo, que a gente chegou ali no Muro das Lamentações, tinha uma fileira, uma professora, com várias alunas, eram todas mulheres, todas vestidinhas, né, de uniforme, assim, ó, decorando, e elas, cada uma decorando e a professora olhando. E eles estavam decorando ali, me lembrei disso, né, pastor? Eles falam a palavra o tempo todo. Eles ficam todo, com o livro com a palavra, falando. meditando, decorando. E aqui no Salmo 1 também fala isso, pastora Márcia.
Bem-aventurado o homem, né, que tem o seu coração no Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo dá o seu fruto. A sua folha não murcha, olha que interessante, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo. Não está falando assim, algumas coisas que ele fizer vai ser bem sucedido, não. A Bíblia fala tudo. Então, é essa verdade. pessoa que tem o prazer na lei, que medita de noite, Isso. né, como diz o texto da Bíblia que fala, andando pelo caminho, ao deitar ou ao levantar, nos umbrais da porta, ter o hábito de ler, de ouvir a palavra, de meditar na palavra, tudo que você colocar nas suas mãos vai prosperar. E é Amém. importante também, pastor, nós sabemos a diferença desse meditar. Porque muitas pessoas pensam que meditar é você esvaziar a mente, né? Como aquelas pessoas que se sentam, fecham os olhos e ficam ali meditando. Meditar, que a Bíblia diz, não é esse, é o contrário disso. Uhum. É se encher da palavra, Isso. encher a mente do que a Bíblia diz, né? Eu acho que saber essa diferença do conceito bíblico, do conceito mundano, Exato. isso faz toda a diferença. Sim. Porque quando nós estamos falando aqui do meditar, a gente precisa diferenciar isso. O que é meditar para o mundo? O que é meditar segundo a Bíblia, Valéria? Uhum. É exatamente isso que a pastora Dalva falou, né? O meditar segundo o mundo é entrar num estado, num estágio mental, onde você fica completamente entregue à sua mente. E você se esvazia. Isso é muito perigoso. Esvaziar a mente, é ficar Esvaziar ali, a mente. que eu duvido muito que alguém consiga. Ninguém, porque ninguém fica sem pensar. Só que o meditar na palavra é considerar o que ela diz. Se encher da palavra. É o oposto. E eu acho interessante. Meditar para o mundo é esvaziar. Meditar, segundo a Bíblia, é encher. Encher. Encher de quê? Da Da palavra. palavra. Da palavra. De Deus. O conteúdo é muito importante. Pastora, e vocês deram o exemplo aí dos judeus. Uma das coisas que muito me chamou atenção, também na primeira vez que eu fui em Israel, foi o próprio guia. Quando nós atravessamos ali do Egito para Israel, você já sente que até o ambiente muda. Porque a terra dos judeus são abençoadas, porque eles A acreditam na terra bênção. é abençoada Mas mesmo. o guia, engraçado que eu achei assim, que ele ia nos cumprimentar e ele ia estar ali para nos servir. Mas a primeira frase que ele me disse foi tão impactante, eu fiquei surpreendida. Ele falou assim para nós, Felizarda, que bom que você veio aqui na melhor terra. Eu falei, uai, eu achei que ele ia achar que bom, né, que eu tenho a oportunidade de visitar, seja bem-vinda. Ele tem uma identidade tão consolidada de quem o judeu é e de quem da a terra né? deles, Abençoada. a terra abençoada, que ele quis dizer assim, você é tão feliz em estar aqui? E é Você verdade, é privilegiado. um privilégio. É Está na isso. terra abençoada. É isso. Mas ele sabia que a terra era... Isso é uma identidade que está lá na infância. Eu acho que essa questão de conceito é muito importante. É. Por isso que eu gosto de começar dando esse conceito bíblico, né? Uhum. Então, meditar é na palavra. Uhum. O conteúdo de que você medita faz toda a diferença. É. Porque tem gente que medita muito, pensa muito, mas não tem proveito nenhum aquilo que ele pensa. É verdade. Então, nós estamos associando aqui o sucesso. Esse Sim. texto que a Marília leu é Salmo 1, né? É. Então, ser bem-sucedida em tudo que você fizer, Uhum. quer dizer que você vai ser bem-sucedida como estudante. Sim. Se você medita na palavra, você vai passar no vestibular. Você vai tirar notas boas. Uhum. Se você é casado, você vai ter um casamento bem-sucedido. Você vai saber criar seus filhos. Você vai ter solução para os seus problemas. Uhum. É muita coisa. É. E a folha não vai murchar, né, pastor? Isso fala de você não vai ficar Desanimado. né? Prostrado, Desmotivado. muitas vezes ansioso, oprimido. Então a palavra ela tem o poder para te levantar o seu ânimo, levantar a sua alegria, levantar, né, o seu alto astral. Vida. Né, Aliás, até o vida. aconselhamento que nós praticamos na igreja é para isso. É para lembrar você a Exatamente. palavra. É isso mesmo. Porque na hora que a gente leva você para a palavra tem esse poder de levantar seu ânimo. Amém. Normalmente a gente pergunta, irmão, você já orou? Aham. Você tem uma palavra de Deus? Porque não é a palavra do homem que nos revigora a alma, Uhum. né? Mas é a própria palavra de Amém. Deus, né, que aquece o nosso coração. E isso é tão importante, pastora, que um dia uma esposa de pastor me ligou e falou que estava muito desanimada com algumas coisas que estavam acontecendo difíceis, né, na vida dela, da igreja. E eu falei para ela, você tem
entrado para o seu quarto? Você tem tido um tempo com o Senhor para ler a Bíblia, para meditar, para falar a palavra? Ela falou, tenho, mas não muito. Eu falei, então você vai aumentar o seu tempo de oração e o seu tempo de meditação na palavra. Porque isso aí vai te lavar. Pastora, foi tão impressionante que em uma semana ela me ligou de novo, mas ela era outra pessoa. Olha só, é uma coisa simples. Simples. Assim, eu sei que às vezes é difícil da pessoa ter o hábito, mas é algo que a Bíblia já diz, medita na palavra. Sim. Agora, eu queria também mencionar aqui algo na Bíblia, porque eu achei tão precioso o significado das palavras aqui na história de Caleb. Porque a Bíblia fala, eu vou contar aqui de uma maneira geral, mas depois você pode ler também a história, né, de Caleb, que está lá em Josué 15, que quando ele vai conquistar ali a terra, então o povo de Israel, juntamente com Josué, eles vão cada tribo conquistar a sua terra, a sua parte na herança. E Caleb, então, ele faz um desafio. Então ele diz o seguinte, quem conquistar ou derrotar Kiriat Sefer, que é o nome de uma cidade, eu vou dar a minha filha Axa em casamento. E essa cidade, Kiriat Sefer, significa cidade do livro. Exatamente. Só que ela passou a se chamar, depois de conquistada, Debir, que significa, olha só, significa palavra escrita, ou desculpa, palavra revelada. Na verdade, não é bem essa aqui, é palavra viva. Exatamente. Vamos usar a palavra viva, porque é melhor para você entender do que revelada, mas o significado é o mesmo. Então, isso aqui, qual a implicação disso na nossa vida? Então, toda a história de Israel ali tem a ver conosco, né? Porque Canaã significa Cristo. Sim. A vida abundante em Cristo. É. E nós também temos que entrar nela, pela fé. Sim. Então, eu quero fazer uma afirmação aqui para a gente comentar a respeito dessa história de Caleb, lá em Josué 15, no versículo 15 também, que quando você conquista a palavra escrita, ou quando você tem a palavra escrita, com certeza o resultado será a palavra revelada. Ou seja, depois que eles conquistaram a cidade de Kiriat Sefer, ela tornou-se Debir. Sim. Então, Kiriat Sefer significa cidade do livro. E Debir significa palavra viva. Palavra viva. Primeiro você tem a palavra escrita, depois você tem a palavra viva. Primeiro você lê, você come. Isso. Depois vem a palavra viva, que é aquela que vai ser vigor, sua alma, seu corpo. Palavra revelada. Isso aqui é o nosso estilo de vida. Amém. Esse é o estilo de vida da mulher que tem sucesso. Amém. Queria que cada uma Amém. das pastoras comentasse aqui, pode ser aspectos diferentes dessa história, mas que a gente pudesse tornar isso mais claro, mais prático para aquele ouvinte que talvez nem conheça quem é Caleb, né? Interessante que fala do verbo, né? O verbo conquistar. Eles precisavam conquistar a cidade. E conquistar tem um preço. Conquistar fala de uma atitude, fala de você ir lançar a mão do seu conforto, de sair da sua zona de conforto, de segurança e sair para conquistar. Agora, pastora, conquistar a palavra escrita não é fácil. Você tem que sair, você tem que ter tempo, você tem que deixar, aplicar o coração, eu tenho que pôr para despertar muitas vezes. Não, hoje eu vou ler a Bíblia, eu tenho no meu celular ali a hora de ler a Bíblia, porque nós vivemos num mundo muito difícil de você conciliar todas as coisas. E nós, mulheres, né, filho, casa, trabalho, marido, uma série de coisas. Mas não abra mão da palavra escrita. Porque o conquistar aqui, eu creio, pastora Márcia, que é justamente algo que você aplica o coração e fala, não, eu vou ler instantaneamente. Quando você lê a palavra escrita, o Senhor vai queimar no seu coração a palavra revelada. É verdade. Tem um texto, pastora Márcia, que ele é muito, eu gosto mais dele, que é Romanos 11, 29, Romanos 12, na verdade. Ele diz o seguinte, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí ele continua, para que você tem que fazer isso? Para que você seja bem-sucedido e saiba qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O transformar a mente está falando do meditar.
Porque à medida que eu como a palavra, que é o logos, eu vou conquistar o rema, que é a revelação, que é a palavra viva que vai me transformar. Né? Os nutricionistas falam que nós somos o que comemos. Exatamente. Isso. Então, a maioria dos crentes que são carnais ou naturais, eles não comem, de fato, a comida nutritiva, que é a palavra. Né? Quem come, ele é transformado. É o que a Bíblia diz. Você vai transformar a forma de pensar, e com isso a sua forma de agir, de falar. É verdade. Pastora, Agora, sim, você vai comentar o texto de Caleb, a história de Caleb? agora não, eu queria voltar um pouquinho aqui. Que eu queria comentar essa história Eu aqui, quero porque eu que a acho ela senhora muito comenta, preciosa. mas eu quero só falar uma coisa também sobre... nós estamos falando de disciplinas espirituais. Porque Claro. meditar é uma disciplina espiritual. Sim. E nós falamos aqui que meditar de acordo com o mundo é esvaziar, mas de acordo com a palavra de Deus é encher. Mas no significado ainda, quer dizer, meditar no português significa contemplar silenciosamente. Mas meditar na concepção judaica significa sussurrar e murmurar. Você sabe que eu não sabia o poder disso até eu começar a perceber. A senhora medita muito. O pastor medita muito. O meu esposo medita muito. Sabe quando você fica assim, Senhor Você fala, eu tenho que Jesus. meditar também. Isso. É uma Tem boa muita gente conclusão. meditando. Tem muita aqui gente perto de boa mim. meditando. Mas assim, muitas vezes, quando eu estava aflita, eu não tinha ali a palavra na hora, eu me lembrava dela, mas sabe aquele sussurro? Sabe aquele assim, quem tem intimidade com Deus, na hora que vem uma situação, você explode e fala, meu Pai querido, meu Pai amado. Sabe quando uma brisa muda? E vem assim, então meditar é isso também. É aplicar o coração, é ler, mas também é sussurrar. É murmurar baixinho, como quem explode algo que já está dentro, que é o seu relacionamento. E o próprio confessar, né, pastora Valéria? Confessar a palavra. Mas é que confessar, muita gente sabe que é uma disciplina espiritual. Mas esse sussurro, a pessoa não sabia. E isso foi novo para mim. Você pode sussurrar baixinho para você exatamente. Eu tive uma experiência uma vez, quero comentar aqui, sobre essa questão da palavra. Porque na hora que você fala a palavra e uma outra pessoa ouve, Deus também fala através da sua boca. Demais. Porque na hora que você está falando aquela palavra que é escrita, ou seja, um versículo, um texto bíblico, aquela palavra não é sua mais. É a palavra que saiu da boca de Deus. Então ela está sendo liberada da sua boca e a Bíblia fala que aquela palavra não volta vazia. Mas não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Amém. E uma vez eu experimentei isso de uma maneira muito prática, porque eu estava orando sobre uma causa na justiça e nós colocamos aquele alvo de oração junto com alguns irmãos ali numa roda, cada um orou pelo alvo do outro. E teve um irmão que orou e ele mencionou ali um versículo do Salmo 23, em que ele falou assim, guia-nos, Senhor, pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Na hora que ele falou esse versículo, olha, eu já sabia o Salmo 23 de cor. Mas naquela hora Deus falou para mim, eu vou fazer, mas não é por causa da sua justiça, porque você merece, porque você tem direito sobre isso. Porque eu estava exigindo na justiça os meus direitos. Eu estava esperando ali na justiça do homem, mas também falando com Deus, né? Mas era justiça própria. Só que eu não sabia dar esse nome. Naquela hora Deus falou comigo, eu vou fazer por causa da minha justiça e por amor do meu nome. Glória a Deus. Naquela hora eu entendi essa pregação que hoje nós falamos, por causa de um versículo. Que Deus iria fazer não por causa de mim, por causa do nome dele e para a glória dele. Amém. Isso é justiça. Justiça de Deus, não do homem. E de fato Deus fez mesmo. E a revelação, né? A revelação. Quando Como vem... que a palavra escrita ela tem poder de se tornar a palavra viva. Revelada. Sim, que é isso que nós falamos aqui na história de Caleb. Tão precioso isso, né? Que é uma história da Bíblia, mas eu penso que nós precisamos aprender a ler o Velho Testamento e entender o que ele significa para nós hoje. Exatamente. Porque tem implicações na nossa vida. É muito mais interessante ler a Bíblia assim. E essa história aqui eu acho ela fascinante. Mas eu queria também comentar algo aqui que a Dalva mencionou e que eu acho que é importante a gente falar, principalmente nos dias de hoje. É sobre o entretenimento. Porque se a Bíblia afirma
que o sucesso da mulher de Deus está em meditar na palavra, então nós precisamos entender o seguinte: o que é que compete com esse meditar? Porque existem muitas distrações. A Marília mesmo falou, não, você tem ali o dia a dia, a rotina, e aí a pessoa nunca lembra, não deu tempo de orar, não deu tempo de ler a Bíblia, de meditar então. Mas meditar é pensar. Você fica pensando nos seus problemas o dia inteiro? Não, misericórdia. Você sai no carro pensando nos problemas. Pensar é meditar. Então, em vez de ficar pensando nos problemas, medita na palavra. Amém. Agora, distração. O que hoje pode ser essa distração que nos rouba esse meditar, Marília? Pastor, acho que hoje a maior distração deste século significa rede social. Eu acho que as redes sociais, elas têm pontos positivos, benéficos, de influência, de testemunho, de compartilhar, isso é maravilhoso. Mas tem um lado também perigoso, que é quando você se deixa levar e muitas vezes até se escravizar. As pessoas ficam escravas da rede social. Né? Pastor, a pessoa fica 2 horas, ela entra... Mas você sabe que esse é o alvo das empresas, né, que estão por trás aí das redes sociais. Eles trabalham para tornar ali a pessoa viciada. Engenheiros da atenção. O alvo é postar coisas, prender você. E muitas vezes a pessoa nem percebe isso, né? Às vezes ela até crianças, né, adolescentes. Ela entra para ver até uma postagem boa, mas aquilo ali leva ela para outra e o curte. E a hora que você viu, o tempo passou. 1, 2 horas. Aí será que ela lê 2 horas da Bíblia? Ou medita, né? Nossa, realmente. E então, hoje, as redes sociais, não só Instagram, YouTube, mas até mesmo o WhatsApp, que o tempo todo está chegando mensagem. Então, se a pessoa não falar assim, eu vou parar e vou deixar meu celular de lado, ela nunca vai conseguir meditar, porque vai chegar uma mensagem, né, vai chegar o aviso que chegou um e-mail, ela sempre vai ser atraída por algo. Isso aí e ela é uma precisa questão focar. Se ela não focar, a palavra não vai entrar e não vai ter vida nem revelação. Isso aí é uma coisa que, isso aí. de fato, é muito sério, Valéria. Sim. Queria que até a gente comentasse mais sobre isso, queria que você falasse, porque é claro que você, como diretora e educadora, você também percebe essa necessidade dos alunos ali em focar, né? Para estudar, orientar os pais, para não deixar ficar muito tempo na televisão, ou então videogame, etc, etc. E isso é difícil para os pais hoje, mas precisa ser feito. Agora, em relação à mulher, é comprovado que uma grande parte de alguns aplicativos aqui, da web, são mulheres. As mulheres estão conectadas. E às vezes a gente vê ali fulana de tal, Beltrana, e vou citar nomes aqui, tem não sei quantos seguidores. Significa que essas mulheres cristãs, elas estão conectadas ali todo dia. Todo dia ela vai lá e acessa. Olha, nada de errado em si mesmo. Contudo, quando isso rouba o seu tempo em meditar a palavra, aí está errado. E se você alimenta mais a carne do que o espírito, você está pecando. Porque a Bíblia fala que o pendor da carne dá para morte, mas do espírito para a vida. Agora eu te pergunto, essas mesmas mulheres cristãs que acessam todo dia essas redes sociais, será que elas acessam a Bíblia do mesmo tanto? O que você acha, Valéria? Olha, pastor, eu gostaria de falar diferente, mas eu acho que elas acessam mais as redes sociais. Pelas estatísticas que estão diante de nós, porque hoje questões de ansiedade, de síndrome do pânico, de pensamento acelerado, tomou conta dos consultórios. Eu ouvi dizer recentemente, até no grupo de médicos que meu esposo está dentro, que não tem psiquiatra para atender a demanda atual da sociedade. Uau! É impressionante. E uma das patologias do nosso século é exatamente a ansiedade e a depressão. Interessante que, se o pendor da carne dá para a morte, para a depressão, e o pendor do espírito dá para a vida, significa que elas estão ingerindo morte. E quando você fica muito tempo na rede social, outra pessoa está pensando por você o tempo todo. Você só está recebendo, né? É o que a senhora falou. Meditar é pensar.
Então, se outras pessoas estão pensando para você, elas também vão induzir você para onde elas querem te levar. Mas é aquele desejo o tempo todo de diversão, de distração. Mas isso Né? vicia. Isso não é bom. Porque Não, se escraviza eu o até, tempo né? todo estou procurando algo para me divertir Isso. apenas, eu também não vou Mas você pensar sabe que isso na minha aciona. vida espiritual com o Senhor. A diversão aciona um lado do cérebro. Né? E eu preciso entender que eu preciso E isso me é viciante, relacionar. igual às drogas. Eu acho que o meditar é relacionar com Deus. Quando eu medito, eu estou me relacionando Isso. com Deus. Isso é vida. Olha, eu quero falar aqui de um verdade. versículo que essa questão do meditar aqui é algo muito sério. E antes de falar do versículo, eu queria só mencionar aqui, porque a gente está falando da rede social. Existe um espírito por trás. O mundo é movido por um espírito. Isso. É o espírito do mundo. Isso E as é pessoas que estão lá, elas trabalham para isso. secularismo. Para alimentar você com a comida do mundo. E essas empresas que estão por trás das redes sociais, elas trabalham justamente para poder ganhar a sua atenção. Então, eu anotei aqui uma coisa que eu quero mencionar para você, porque eu acho importante a gente falar sobre isso, que a sua atenção está associada à mente. Quando a Bíblia fala do meditar, também está associada à mente. Nós falamos aqui de Hebreus 4:12, né? Sim. E lemos aqui. E esse texto de Hebreus 4:12, né, eu li aqui, que diz o seguinte, que a palavra, ela penetra. Ela penetra. E ela é capaz de dividir os seus pensamentos. Agora, ela penetra lá no espírito. Mas tem algo que penetra também. Quando você está comendo comida do mundo, isso penetra. Sim. Isso. Isso penetra na sua mente. Agora, você sabe que vou falar algo aqui, não vou ter tempo de explicar, depois a gente faz outro programa. Mas é bom mesmo. A guerra do diabo é para alcançar a sua vontade própria. Porque ele não tem poder direto na sua vontade, porque a vontade é livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio para o homem e nunca vai tirar. Se é algo que Deus deu, e nem Deus vai te tirar, porque é seu, eternamente. Mas o diabo quer alcançar a sua vontade própria, mas ele não tem poder direto na sua vontade. Como que ele faz para alcançar a sua vontade? Levar você a fazer coisas que está fora da vontade de Deus, através da sua mente. Então a mente é o campo de batalha, porque ele alcançando a mente, ele alcança a sua vontade. Por isso que a Bíblia fala que a palavra ela penetra. Na hora que ela penetra na sua mente, ela também vai acionar a sua vontade. Você vai ter mais vontade de orar, vontade de louvar, né? Vontade de comer mais da palavra. Pregar o evangelho. Mas se você fica conectado na rede social mais do que o que é apropriado, você também pode estar alimentando a sua mente e ser facilmente conduzido e manipulado pelo diabo. É Com verdade. certeza. E tem uma palavrinha nesse texto de Hebreus, pastora, que diz que ao meditar nós discernimos, a palavra de Deus ela vem para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, quando a palavra de Deus vem, você consegue discernir a voz de Deus. Você consegue discernir a voz que não vem de Deus. Isso. Eu acho que propósito aí está falando de planos, né? E aquilo que Deus está planejando para você. Às vezes você queria fazer uma cumprir. coisa que está fora. Exatamente. Agora, eu queria até mencionar também isso aqui, Valéria ou Marília, né, mencionar nessa questão aqui da saúde. Porque meditar na palavra é tão poderoso que atinge o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. É isso que está falando Hebreus 4:12. E aqui está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, corta dos 2 lados. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Eu acho interessante usar essa palavra medula, porque a medula no nosso corpo, ela é responsável por atingir todo o nosso sistema imunológico, ela né, Valéria? que produz as Você que células... já atuou muito nessa área biológica, Sim, isso a é medula fato, né? é responsável por produzir as células de defesa do seu organismo. Aquelas que vão te defender de um agressor.
seja o vírus, seja uma bactéria, seja uma enfermidade. E todos os remédios só têm efeito no nosso corpo se a medula está produzindo adequadamente. Na hora que você compromete a medula, você compromete a saúde do seu corpo. E nós sabemos que o que aciona a nossa saúde mental, espiritual, de acordo com o que a Bíblia diz, é a palavra de Deus. Porque ela fala que ela é medicina para o corpo. Sim. É né? muito poderoso É muito isso. poderoso. A Bíblia está afirmando que se você medita na palavra, você vai ser uma mulher saudável. Amém. Amém. Você vai ter Glória a saúde Deus. Saúde mental, e no física. corpo, e você Agora, vai ser uma mulher Vamos ser alegre. práticos, vamos ser práticos, irmãs? Hoje as mulheres estão aí lotando as academias. Glória a Deus. Muito bom. Eu também faço academia. Glória a Deus. Estou lá 3 vezes por semana, faço, porque é necessário, lógico, né? Meu marido também faz, ele não gosta. Eu até Mas perguntei faz. para ele, mas não tem nenhuma parte que você gosta? Ele falou, quando acaba. Nossa, eu tô com pastora Luísa. Na hora que acaba, é a melhor parte. Eu tô com ele também. Mas olha, vamos ser práticos. Se você é capaz de ficar ali meia hora, 40 minutos ou 1 hora por dia para fazer academia, por que você não aplica também esse tempo na palavra? Talvez você não tenha esse tempo todo dia, mas pelo menos ali algumas vezes na semana. Porque a Bíblia está dizendo que isso vai ter resultados na sua saúde, mais do que o exercício físico. Mas eu leio a Bíblia na bicicleta ergométrica, na academia. Pastor. Olha aí, a Maria, ela lê mesmo. Eu Ela é leio, disciplinada, eu levo pastor meu. Marília É padrão. verdade, eu levo por causa dessa revelação. Eu falo, hoje eu não vou começar meu dia na academia e respondendo mensagem, né, pastoral? Eu posso até ir para academia, mas eu vou começar com a palavra. Amém. Então nós Amém. temos que remir o tempo. Põe a palavra Amém. dentro no seu celular, às vezes tem aplicativo de ouvir, dirige escutando a palavra, eu faço isso. Eu também tenho áudio da Bíblia. Olha, nós estamos falando aqui, eu acho que esse tema é tão precioso e vale a pena a gente parar para comentar muitas coisas, mas a gente tem que concluir nosso bate-papo. Acabou. Mas eu queria pedir para cada uma das pastoras aqui deixar uma palavra bem prática sobre sucesso. E essa mulher que tem sucesso é a mulher que medita na palavra. Que a Bíblia afirma e é fato, é verdadeiro. Você quer ter sucesso? Então aprenda a meditar na palavra. Queria que cada uma deixasse uma palavra aqui, só para a gente concluir o bate-papo, depois a gente vai continuar o nosso programa, depois do intervalo. Mas para a gente encerrar isso aqui, deixa uma palavra para essa mulher sobre o sucesso na sua vida. Valéria. Quero deixar um versículo para você. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Aleluia. Amém. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, vou só falar rapidinho João 6,33, que Jesus disse, eu sou o pão da vida. E o pão da vida, ele dá vida aos homens. Essa vida no original, a palavra, pastora Mar, sabe o que significa? É o estado de alguém que está cheio de vitalidade e animado. Oh, glória. Então, quando você come do benção. pão da vida, você vai ficar cheio de vitalidade e animado. Amém. Amém. Pastora, eu vou falar algo que nós falamos aqui, para ela lembrar e não cair nesse erro. Não seja escravo da mídia, mas seja uma mulher cheia da vida de Deus, meditando na palavra. Amém, glória a Deus. Bem, eu também vou deixar a minha palavra aqui. Eu creio que uma mulher de sucesso é uma mulher que pensa como Deus pensa. E a maneira de você pensar como Deus é através da Bíblia. Amém. Isso aqui é o pensamento de Deus, é a Bíblia. Amém. Mas você precisa também parar de pensar como as mulheres do mundo, ok? Uma sugestão prática para você, para de seguir essas mulheres do mundo. Se você está na rede social, para de ouvi-las, ok? Então, comece a ouvir mulheres que têm um coração incendiado. Amém. Como diz lá no Salmo 39, que nós lemos aqui no início. Exatamente. Porque quando você medita, a palavra incendeia seu coração. Amém. Aleluia. Mulheres que falam da parte de Deus, elas também vão levar você a ter sucesso. O sucesso que Deus tem para você. Amém. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe você. A gente vai encerrar o bate-papo, vamos dar um pequeno intervalo e a gente vai voltar com uma palavra sobre esse tema. O sucesso da mulher que medita na palavra de Deus. Até daqui a pouquinho. Nesse mês
de janeiro, estamos com 15% de desconto em todo o site. Aplique o código 15site na hora da compra e pronto. Acesse editoraams.com.br e aproveite! Suado. Olá, nós estamos aqui no segundo bloco do programa Batom e Bate-Papo, com o tema hoje, o sucesso da mulher que medita na palavra. Interessante que nós falamos muitas coisas e meditamos no que a Bíblia diz a respeito da vida cristã, a respeito da meditação, a respeito de uma mulher que medita. Mas tem um versículo que também foi lido no nosso bate-papo, que é algo que realmente impulsionou esse tema para que nós pudéssemos compartilhar com você. A palavra do Senhor diz o seguinte: esbraseou-se-me no peito o coração, e enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então eu disse com a minha língua. Interessante que foi um processo até que essa palavra pudesse explodir, até que esse fogo pudesse atear. Verdadeiramente, houve primeiro o conhecer a palavra, houve primeiro o saber o que Deus diz, entrar dentro de você. E após isso, ateou-se um fogo. Enquanto Davi meditava, porque essa palavra é Davi falando, está em Salmos, enquanto Davi meditava, veio um fogo que impulsionou ele a abrir a sua boca. Então, nós estamos falando aqui realmente a respeito dessa mulher que medita na palavra. Há um poder em meditar na palavra. Você sabe que no português, quando nós falamos meditar, isso significa muito dizer contemplar silenciosamente, esvaziar a sua mente, ficar ali naquele estado de uma nirvana. Mas na concepção judaica, significa sussurrar e murmurar. Você sabe que hoje, queridos, né, nós temos aqui várias pessoas, também homens, ouvindo o nosso Batom e Bate-Papo, nós perdemos a arte de meditar. Mas quando nós meditamos, as nossas palavras ganham poder. Né? Davi, ele disse, eu disse com a própria língua. Depois que ele esquentou o coração, meditando na palavra, ele, de fato, liberou essa palavra poderosa que eu ouço, que eu estou falando dela muitos anos depois, e você está ouvindo, e o seu coração certamente está aquecendo. Eu quero falar aqui sobre também algo que nós mencionamos lá, que é conquiste a palavra escrita e ganhe a palavra viva. Você sabe, queridos, cada evento na Bíblia, ele tem um significado. E esse significado é para nós hoje, assim, um tipo. É como se tudo que tivesse acontecido no passado, está ali registrado na Bíblia, foi para nos servir de exemplo, né? Ali, tudo que aconteceu com aqueles homens, as coisas que foram escritas para servir para nós, pois estamos vivendo um tempo do fim. E essas coisas do Antigo Testamento foram escritas, às vezes, para admoestação, para instrução, também para ensino. Você sabe, queridos, que a respeito de significado, cada pessoa, cada nome de pessoa, cada nome de vale, cada nome de rio, cada nome de montanha e de cidade na Bíblia são tipos para nós e significa algo forte no nosso tempo atual. Representam lições e ensinamentos. Vamos ver a história que foi mencionada de Caleb e a sua filha Axa lá no Antigo Testamento. Você sabe quem é Caleb, né? Caleb é um dos espias vitoriosos, aqueles que conhecia a vontade de Deus e ficava com o relatório de Deus. Porque certa vez o povo de Deus, antes de conquistar Canaã, que era a terra prometida, que Deus prometeu para o povo, eles enviaram 10 espias, que eram 10 príncipes, para espiar a terra. E 2 desses espias voltaram, depois dessa visita, com um relatório em linha com o que Deus diz. Que a terra era boa, que a terra manava leite e mel. E um desses homens é Caleb. E Caleb, eu quero aqui exemplificar, numa das histórias que está registrado das conquistas dele na terra de Canaã, foi a conquista de uma cidade que se chamava antes Kiriat Sefer. Mas olha o que a Bíblia diz, que Caleb ia dar a sua espada
a sua filha por esposa a quem derrotasse e conquistasse, né, e tomasse esse Kiriat Sefer, e daria sua filha Axa em casamento. Lá em Josué 15, 16 e 17, diz exatamente o seguinte: tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este a lhe deu por mulher. Né? E lá, nesse texto bíblico, que eu quero ler para você, fala que Kiriat Sefer veio se tornar Debir. Olha aqui. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer, disse Calebe: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a filha Axa por mulher. Irmãos, falando desse significado, Kiriat Sefer significa cidade do livro. Kiriat significa cidade, Sefer, livro. Então é a cidade do livro. E depois que ela foi conquistada, ela passou a se chamar Debir, ou Kiriat Debir, que significava palavra viva ou os oráculos de Deus. Gente, o que é isso? Eu quero conquistar, eu quero saber os oráculos de Deus. Significa que aquele que conquistou esse livro, que domina, que maneja bem esta palavra escrita, vai ter a palavra viva, a palavra revelada. Então, nesses nomes e nesses tipos que eu mencionei para você, está claro a forma de você começar a ter esse fogo no seu coração, que é a palavra viva, que transforma, né, que traz luz, que traz vida. Vamos, então, ter a palavra de Deus proferida quando nós conquistamos a palavra escrita. Então, não há palavra rema, queridos. Palavra revelada de Deus e palavra proferida da boca de Deus, a menos que você gaste tempo lendo, conhecendo a palavra logos, que significa a palavra escrita. E quero te falar um outro ponto também, que meditação ele é o oposto de entretenimento. O oposto de você deixar a sua mente solta, a sua mente livre, para você pensar o que a indução do mundo, a indução da carne vai querer levar você. Você tem que ter sempre em mente que a meditação, ela é também um sussurrar baixinho para você mesma, aquilo que você já conhece da palavra. Não é só pensar, mas envolve murmurar, envolve falar. Oh, Jesus poderoso, né? Você vai lembrando daquelas palavras, né, que vai enchendo o seu coração. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios para comigo. Então, na hora que você está enchendo a sua mente com essa palavra, isso é o contrário de você se distrair, né? Principalmente aquelas pessoas que estão sempre brincando, buscando diversão, buscando entretenimento, né? Hoje, existe um aparelhinho que chama smartphone, né, que ele induz você a se divertir o tempo todo. Só que, na verdade, isso te distrai, isso rouba a sua capacidade de distrair. Sabe por quê? Porque tem um campo da sua mente que libera hormônios, que o tempo todo no seu cérebro, que você se envolve só com distração, aquilo ali te vicia. É igual uma droga que te entorpece. Então, a distração hoje é um inimigo, porque é um engano deste mundo. Né? A Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Isso está lá escrito em 1 Coríntios 6,12. Né? Eu te dei o exemplo aqui do smartphone, mas ele significa o quê? As redes sociais. Nós podemos usá-las sem nos deixar dominar por elas. E com essa influência generalizada das redes sociais na nossa vida, tem uma explosão, queridos, de transtornos de ansiedade, de síndrome de pensamento acelerado, dificuldade de atenção, dificuldade de foco. Você sabe, isso está me fazendo lembrar o que Deus diz, Jesus diz, lá em Lucas 10. Olha o que Jesus disse. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés de Jesus, ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se
de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Está em Lucas 10, verso 38 até o 40. Olha, vamos ficar com essa palavra aqui. Marta, agitada, ocupava-se. Ocupava sua mente com muitos serviços. Maria estava lá sentada, aos pés de Jesus, ouvindo aquela palavra, né? Ali desfrutando ali, né? Oh, meu Deus, que ambiente delicioso. Só de imaginar a gente já fica tentando ouvir as palavras que Jesus estava falando e que Maria estava ali se deliciando. Mas Marta, porém, estava distraída, porque ela estava ocupada com muitos afazeres, inquieta, ali preocupada. A expressão agitava-se, queridos, é muito interessante, porque no grego trata-se de um verbo. Você sabe o que significa? Esse verbo aqui, no grego, significa distrair-se. Significa ser conduzido mentalmente. Marta, ela se distraiu para outra direção. Talvez ela pensava, eu preciso acrescentar esse tempero, eu preciso sair para comprar aquele ingrediente. Meu Deus do céu, será que a minha sobremesa vai ficar gelada no tempo certo? Depois que ele chegar, eu tenho que cozinhar isso e aquilo. E de tanta agitação, ela não percebeu o que estava acontecendo ali na casa dela. Ela perdeu o melhor. Porque a Bíblia diz que ouvir é a melhor parte. Né? Ela estava distraída, então ela se aproximou de Jesus. Olha o que ela fez, gente. Ela disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique aqui a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Senhor da glória. Irmãs que estão me ouvindo aqui, você prestou atenção no que aconteceu aqui nessa situação? Marta, ela perdeu a paciência com Jesus. E eu penso assim que hoje a gente perde paciência com o Espírito Santo. E ela deu uma ordem para Jesus. Desculpa a palavra bem oportuna hoje. Oi? Marta deu ordem para quem? Ordena-lhe, Jesus, que ela venha aqui me ajudar. Você sabe o que Jesus respondeu para ela? É que Jesus é amoroso, né? Jesus, ele tem pensamentos bons a nosso respeito. Olha o que ele diz. Marta, Marta, carinhosamente, né? Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, tão pouco é necessário. Pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Queridos, isso está lá nessa parábola, né? Nessa história registrada de Lucas 10, no verso 41. Como que eu amo a simplicidade de Jesus. Ele diz, só uma coisa você precisa, mulher. Andas inquietas. Não precisa de muita coisa. Marta, Marta, te preocupas só com o principal. Queridos, meditar é saber o que é prioridade para nós. É encher a mente, encher o coração, encher a sua boca, encher a sua vida, encher as pessoas que estão do seu lado com essa palavra poderosa, mas para que ela saia para encher as pessoas, ela tem que entrar em mim, tem que entrar em você. Há tantas coisas que parecem prioritárias em nossa vida, mas apenas uma é que é realmente necessária, de acordo com o que Jesus diz, que é sentar aos pés dele e ouvir a palavra dele. Sentar aos pés hoje e ouvir a palavra dele hoje significa ouvir essa voz no seu interior, mas que ela tem que entrar primeiro na sua mente. Maria, então, escolheu essa boa parte. Se você não tem nada para fazer, para de ficar olhando o celular o tempo todo. Eu e você vamos meditar. Tudo que o diabo quer é nos distrair da palavra de Deus. E há muitas coisas hoje legítimas para nos roubar esse tempo de ouvir, esse tempo de conhecer, esse tempo de deixar essa palavra cumprir o propósito pelo qual ela foi liberada e nos desviar para outro foco. Então desliga, muitas vezes, o que te distrai. Pare de olhar as fotos o tempo todo que as suas amigas têm postado nas redes sociais para mostrar os aspectos positivos da vida deles, da vida delas. Porque essas fotos nem sempre revelam a realidade, elas não vão refletir o que realmente acontece lá no dia a dia. Né? E pare também de você ficar se expondo a todas essas coisas e de ficar expondo a sua própria vida.
Tem pessoa que expõe a vida o tempo todo nas redes sociais. Não, expõe a sua vida ao escrutínio da palavra. Coloca-se diante do Senhor e deixa essa palavra vir te lavar, porque ela é medicina para o corpo, ela é saúde para a sua vida, né? Porque debaixo dessa palavra nós vamos ser lavadas. A palavra nos lava, né? E meditar também, queridas, é ruminar na palavra. O que é ruminar, né? Quem é um ser ruminante? Né? Nós temos ali a vaca, o cavalo, são animais que ruminam. Significa comer a mesma coisa e receber e ficar ali um tempo mastigando aquela comida até receber todos os nutrientes dela. Você já viu ali a vaca mastigando capim e ruminando? Ela fica ali de boa, relaxada, ela mastiga ali quietinha, vai, engole o alimento que acabou de ir para o estômago, depois isso volta de novo, até que ela consiga retirar da grama todos os nutrientes para ela ter uma vida boa, para ela avançar na sua própria vida. Quando nós meditamos na palavra de Deus, acontece a mesma coisa conosco. Nós estamos ruminando, nós estamos tomando essa palavra como alimento nutritivo que nos dá vida, né? Foi dito aqui no primeiro bloco sobre a palavra viva de Deus, que está lá em Hebreus 4:12. Vamos ler novamente? Porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e ela penetra até ao ponto de dividir alma do espírito e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso está lá em Hebreus 4:12. Essa palavra de Deus, que está em Hebreus 4:12, ela falou a respeito de pensamentos. Ela tem esse poder. E você sabe que meditar é pensar, né? Então, nós temos que deixar essa faca, essa espada de 2 gumes, penetrar. Enquanto eu estou falando com você, está penetrando a minha vida, está penetrando a sua vida e daqueles que você for compartilhar depois daqui. Sabia que a palavra é vida e ela também é saúde para o nosso corpo? Salomão, né, que foi aquele sábio que ele podia pedir para Deus o que ele quisesse e ele pediu sabedoria. Está lá em Provérbios 4:22, ele escreveu: a palavra de Deus é vida para quem encontra e saúde para o seu corpo. Quem aqui quer ter saúde? Como eu sempre falo com as crianças, né? Eu quero ter saúde. Hoje nós temos visto que com essa gama de preocupações, de ansiedades, de ocupações legítimas do dia a dia e com tamanha oferta de entretenimento e diversão, nossa saúde, às vezes, mental, que reflete no corpo, por isso que os médicos falam, fica somatizando as coisas ruins. Você vê noticiários, vê coisas ruins, aquilo enche o seu coração e você perde a sua saúde. Você já se perguntou se aquela voz que muitas vezes você ouve aí no coração, se ela vem de você mesmo ou se ela é de Deus? Se é Deus que está guiando você? Se você passar tempo, amada, queridos, na palavra de Deus, você vai ser capaz de identificar, de discernir ou não, ou melhor, de discernir se aquela voz vem ou não do Senhor, se ela é ou não palavra de Deus. Mas quando você não é capaz de reconhecer essa voz interior, de onde ela vem, significa que você não está conseguindo separar a alma. A alma é você e o espírito é onde Deus habita. Se você não tem esse discernimento, nós vamos ficar agora então com o meu último ponto, que é um conselho de Paulo, que ele deu para o discípulo dele, Timóteo. Aplica-te à leitura até a vinda do Senhor. Você sabe que Paulo, uma vez falando para Timóteo, tipo assim, o que você vai fazer, Timóteo, até eu voltar para estar com você? Você vai meditar na palavra, você vai ler a palavra, né? Paulo falou isso em 1 Timóteo 4:13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Eu creio que nós podemos entender com esse conselho de Paulo que
Ele está direcionando o seu discípulo para algo profético do Senhor. Eu creio que nós devemos nos aplicar à leitura até a vinda do nosso Senhor. Porque logo ali na frente, Paulo ainda complementa o conselho que ele deu de aplicar na leitura. Ele fala, medita nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Sabe, queridos, sabe o que Deus está dizendo? Dê prioridade à minha palavra. Prioriza a leitura da minha palavra, a exortação. Isto é, encorajamento, edificação do povo, edificação daqueles que estão ao seu redor. E também o ensino da palavra que é viva, que é poderosa. Medita sobre essas coisas e dedique-se inteiramente a elas, para que nós possamos ser bem-sucedidos em todos os nossos caminhos. E para que esse progresso, né, já que nós estamos falando que a mulher que medita na palavra é ser bem-sucedida, é aquela mulher que progride em todas as coisas, né? Para que o seu progresso, para que a nossa realização e o nosso sucesso vão ser evidentes em todas as coisas. E não é só evidente, nós vamos perceber. Você sabe que a palavra de Deus diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Então, nós temos que honrar a Deus. Você sabe que honrar a Deus é valorizar o que Deus valoriza? Deus valoriza a sua palavra. E ele ainda fala mais para você. Aos que me honram, eu honrarei. E aos que me desprezam, vão ser desmerecidos. Eu quero finalizar aqui agora esse tempo com você, orando para que esta palavra possa ecoar no meu coração, no seu coração, e que essa meditação possa, de fato, aquecer o nosso coração e explodir até que a nossa boca se abra. Esbraseou-se-me no peito o coração, e enquanto eu medito, ateia-se um fogo que queime esse coração e que abra a nossa boca. Senhor Jesus, coloca uma fome, um desejo, aciona um dispositivo interno a cada uma de nós, enquanto lemos, enquanto ouvimos, enquanto consideramos o que a tua palavra diz, para que nós possamos ser bem-sucedidos em todos os nossos caminhos, porque aquele que lê, que medita e que se entrega para ouvir o Senhor, nós seremos acrescentados de vida, acrescidas de saúde e bem-sucedidas em todos os nossos caminhos. Que a nossa vontade, de fato, possa se converter ao Senhor e à tua palavra, e que o meditar do nosso coração possa alcançar o resultado da palavra viva e poderosa do Senhor. Deus abençoe a cada um que está aqui conosco e na próxima semana estaremos com você. Não se esqueça de que nós temos todos os sábados no canal do YouTube da Pastora Márcia, temos também na quarta-feira e no domingo, na Rádio Vinha, esses programas que nós compartilhamos com você aqui. Deus abençoe. Nesse mês de janeiro, estamos com 15% de desconto em todo o site. Aplique o código 15site na hora da compra e pronto. Acesse editorams.com.br e aproveite!